Boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos à última live do Abril Literário 2022, literalmente isso. Eu sou a Thalita Cerqueira Brito, professora de Educação Básica da Rede e faço parte da equipe do EP, Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas. E é com muita satisfação que farei a mediação desta live. A Secretaria de Educação de Guarulhos, em parceria com a Secretaria da Cultura, tem o prazer de realizar mais uma edição do Abril Literário 2022, literalmente isso. O evento, organizado anualmente em atendimento à Lei número 7.016 de 2012, visa promover o fomento ao livro, a leitura e a literatura na cidade, mobilizando diferentes atores e espaços sociais em um esforço conjunto para democratizar o acesso aos bens culturais e ainda contribuir para a formação de uma sociedade leitora. Nesse ano, contamos com a realização de propostas presenciais e virtuais que possibilitarão aos participantes explorar diferentes aspectos da leitura e da literatura por meio de manifestações artísticas e culturais diversas. Os educandos, educadores e comunidade podem acessar a plataforma virtual do Abril Literário 2022, literalmente isso, no portal da educação, no menu Programas e Eventos. Vou diretamente no endereço que encontra-se na descrição desse vídeo. Para verificar a programação das escolas da Prefeitura de Guarulhos, das instituições parceiras, dos CELS, dos Centros Municipais de Educação e Centros Municipais de Incentivo à Leitura, além das bibliotecas municipais. Também podem acessar a videoteca, as contações de histórias, as sugestões literárias, o conteúdo do ano de 2021 e muito mais. A realização do Abril Literário 2022, literalmente isso, expressa o compromisso coletivo e institucional em favor da difusão de políticas que favoreçam e oportunizem o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, do conhecimento e do entretenimento em nosso município. Para compartilhar as ações realizadas em sua unidade e para que possamos incluí-las na revista após o evento, pedimos que publiquem fotos nas redes sociais com a hashtag Abril Literário 2022, lembrando de colocar as respectivas identificações. E para iniciarmos, convido a subsecretária de Educação de Guarulhos, Fábia Aparecida Costa, para realizar a abertura do evento. Com a palavra, Fábia. Boa noite a todos. Com muito orgulho que estamos aqui abrindo a última palestra do Abril Literário de 2022, literalmente isso, com muita gratidão e também já com saudade de tantos momentos especiais e tão incríveis que vivenciamos durante esse mês. Eu queria, em nome da secretaria, em nome do secretário, da prefeitura e principalmente em nome do DOEP, agradecer por todo o envolvimento de todas as escolas, de todos os CELs, CIOs e todos os nossos espaços de leitura, que de fato se envolveram e fizeram acontecer um abril literário incrível, lindo e inesquecível. Nós vimos aí o engajamento de todos vocês, desde a gestão da escola, desde a secretaria, até os familiares, os alunos, e postagens lindas, ações assim inovadoras, ações que de fato marcaram a vida desses alunos e marcaram a história na rede através desse abril literário. O que a gente pede é que essas atividades, essas ações, elas não se encerrem junto com o nosso abril literário, que vocês permaneçam com essas atividades lindas, que vocês permaneçam levando o amor pela leitura e pelos livros para dentro da sala de aula, para fora da sala de aula, e colocando isso como parte da vida e da rotina dos nossos alunos. E também que vocês continuem sempre compartilhando, a gente vivenciou aí através das redes sociais, através das postagens, dos grupos, do compartilhamento de vocês, um pouquinho daquilo que acontece na escola, e isso é muito prazeroso. Compartilhar é sempre a melhor forma de somar e de trazer aí mais conhecimento para cada um de nós. A gente agradece
Gostaria de agradecer o Bruno, que fará aqui esse nosso último encontro, que será muito especial. O Bruno, que é autor de um dos livros que está no nosso projeto desse ano, né? Que está nos livros que as crianças receberam. Então, é muito bom a gente ter aí esse bate-papo com alguém que é um material que está presente na nossa sala de aula. Tenho certeza que será muito proveitoso. Eu gostaria mais uma vez de parabenizar a todos e de reforçar o pedido de que continuem, não deixem esse projeto incrível acabar com o mês de abril. A gente precisa fazer de fato que isso seja parte da nossa prática, parte da nossa rotina. Desejo que seja um encontro muito feliz, muito proveitoso e aproveito então para encerrar com a atividade de hoje, o Abril Literário de 2022. Obrigada, pessoal. Pronto? Tivemos alguns probleminhas aqui com o som, mas nossos agradecimentos à Fábia e à Solange por todo o apoio. Hoje, contaremos com a presença e a colaboração da Patrícia Fernandes no controle de chat, a Emily e a Regina serão nossas intérpretes de Libras, e já aproveito para esclarecer que esta atividade está organizada da seguinte maneira. Iremos realizar um bate-papo com o autor convidado e, em seguida, abriremos um momento para as respostas às perguntas que vocês poderão enviar pelo chat. Informamos que, para manter uma dinâmica melhor, pedimos que estejam atentos ao tema tratado. A Patrícia Fernandes agrupará as perguntas para serem respondidas. E, se não for possível responder a todas devido ao tempo limitado, já pedimos desculpas. Para participar do chat, verifique se seu nome está aparecendo e escreva sua pergunta. Esta transmissão ficará gravada e estará disponível nesse canal para ser assistida em qualquer tempo que desejarem. Peço que se inscrevam aqui no canal e acionem o sininho para que possam receber as notificações e também aproveitem para dar uma curtida. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado, o Bruno Grossi BG. Bruno Grossi BG é mineiro, nascido em Belo Horizonte no ano de 1979. Saiu da correria da cidade grande para morar no interior de Minas Gerais. Graduado em comunicação pela UniBH 2005, pós-graduado em processos criativos em palavra e imagem pela PUC Minas 2007 e outras especializações. Trabalha com literatura e artes visuais. Já escreveu 2 livros de poesia, O Grão Imastigável, 2007, e Alívio da Alma, 2010. E 3 livros infantis, 2 pela editora Miolo Mole, São Paulo. E o independente, Dorotea, A Peixinha Autista, 2021. Como ilustrador, tem mais de 30 publicações, entre livros infantis e cartilhas. Expõe seus trabalhos de arte em várias cidades do país. Já participou de festivais, mostras de cinema e vídeo. Criou a revista cultural Nota Independente de 2000 a 2013 e o Portal do Ilustrador de 2010 a 2020, para facilitar e discutir sobre a profissão e o cenário da ilustração. Foi diagnosticado tardiamente autista com altas habilidades. Isso lhe deu forças para se conhecer melhor, entender seu passado e, com isso, começou uma enorme pesquisa sobre o assunto. Escreve sobre o tema em seu blog e no Instagram da Peixinha Dorotea e faz parte da ASPAS, Associação Pró-Autistas em Minas Gerais. E antes de iniciarmos nosso bate-papo, irei ler o release do livro que trouxe o Bruno até aqui a nossa live. É o livro Ralph e Carlos no Mundo da Lua. Ralph e Carlos são amigos. Um dia, cansados de sempre fazer a mesma coisa, tiveram uma ideia audaciosa. Vamos fazer uma coisa incrivelmente diferente? Os dois toparam e embarcaram na maior aventura de suas vidas. O tema da palestra de hoje será o processo de escrita e ilustração do livro As Aventuras de Ralph e Carlos no Mundo da Lua.
e a trajetória do autor no mercado editorial. Eu convido o Bruno para essa live, para nós começarmos nosso bate-papo. Teremos em torno de 30 minutos de fala e 15 minutos para o nosso chat. Olá. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem, escuta direitinho. Estamos te ouvindo. Bruno, a gente está muito curioso de saber todo o processo criativo do livro, né? Mas, assim, fica à vontade para você dizer sobre as suas técnicas, sobre o que levou você a fazer esse livro, né? Que as crianças têm em mãos. E eu me lembro que quando eu vi esse livro pela primeira vez, me chamou a atenção e eu trouxe para o programa. E eu tenho certeza que as crianças gostaram muito. Então, eu queria que, para começar nosso bate-papo, você contasse um pouquinho da sua trajetória, quando você iniciou como ilustrador e autor de histórias infantis. Ah, legal. Primeiramente, eu agradeço, né, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu vi você contando a história do Ralph Carlos, se apaixonei, achei muito legal o programa. E é legal contar um pouquinho da história, porque tem muito tempo que foi criado o Ralph Carlos. Junto com uma outra escritora que eu gosto muito, que é Diane Mazzoni, nós criamos alguns personagens. A gente começou em 2006 e foi por causa de um edital do MEC. A gente foi fazer uma história em quadrinhos e então a gente criou algumas histórias, né? E participamos. Aí, claro, a gente era muito cru, muito a gente inexperiente, a gente não conseguiu, mas criou aquela vontade de querer fazer mais. Então, além desses quadrinhos que a gente fez, que é uma história de uma trupe de teatro, a gente começou a escrever juntos e criar outros personagens. E os personagens que saíram dessa dupla minha e dela, né, foi o Ralph Carlos. A gente começou com tirinhas, né, com textos curtos, e nós criamos esses personagens, né, que um é mais esperto, o outro é mais devagar, então deu para ter umas sacadas legais de historinha curta. E então, a partir daí, a gente começou a colocar na internet. E aí a gente começou a mostrar para as pessoas, né? E aí, algumas editoras, a gente fez, né, o levantamento de algumas editoras e eu mandei meu portfólio de ilustração, que além das tirinhas, a gente trabalhava com vídeos ilustrados, então acaba que tinha um portfólio legal. E foi em 2007, 2008 que eu comecei a ilustrar literatura mesmo. Aí eu fui convidado por uma editora para ilustrar, né, 2 livros, e foi a minha primeira sensação em lidar com a literatura infantil, em ilustrar e ir para o público, né? Então era uma emoção, assim, porque até então a gente só via os livros, né? E aí agora eu teria um livro publicado, mesmo que seja só na ilustração, mas foi muito prazeroso. E aí depois dele eu apaixonei com a literatura e na ilustração, e aí foi encaminhando, né, de um livro para o outro, passei por algumas editoras, né, alguns convites por autores mesmo que viam as minhas ilustrações e pediam para ilustrar o livro deles. E aí, desde 2006 até agora, já criei essa bagagem de mais de 30 livros ilustrados, até que eu cheguei nos meus, né? Sim. Ô, Bruno, eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto, porque para a gente ajustar o som aqui, tá? Mas muito interessante a história. E eu, particularmente, fiquei muito curiosa, né? O porquê 2 peixes?
Você falou que veio um pouquinho do teatro, né? Quer contar pra gente essa história? Então, a ideia dos peixes, né? Eu, na verdade, não sei. Eu me identifiquei, não sei se é porque eu me sentia um pouco um peixe fora d'água, então eu quis levar um pouco da minha vivência para esses personagens. E no fundo do mar, né, tem muitas espécies, então é um universo rico, que eu vi uma possibilidade de deixar lúdico e transformar aquilo num universo meu. Então, por isso que eu escolhi os peixes, assim, como meus principais personagens. Você sentiu a vontade, se conectou de alguma forma, né? Quando a gente escreve, Isso, eu falo isso porque às vezes eu me arrisco a escrever. Quando a gente escreve é muito mais sobre nós, né? E tem coisas muito mais profundas, né? E essa questão do peixe foi fantástica. Aqui eu coloquei algumas perguntas e eu até vou linkar já aqui um assunto, né? tá. Eu percebi que As Aventuras de Ralph Carlos no Mundo da Lua, ele é de 2021, né? E é um Isso. momento colocado aí como pós-pandemia, se é que a gente pode dizer assim. Tem Uhum. a ver com querer sair daqui, querer sair dessa loucura, dessa pandemia? Tem a ver com isso? Eu acho que tem a ver com o universo que a gente vive mesmo. A gente, a gente se depara com várias situações um pouco embaraçosas. A pandemia veio para mudar muita coisa e eu já tinha iniciado essa história do Ralph Carlos, mas eu tinha guardado, porque eu não achei que estava maduro o suficiente para mostrar. E aí, com a pandemia, eu vi uma certa possibilidade de me expressar de alguma forma. E é legal isso de sair do conforto ali e ir para um outro universo, que era, no caso deles, né, sair do fundo do mar para ir para o espaço. É uma coisa surreal, mas é uma coisa que foi possível também eles fazerem, sabe? Porque de uma forma lúdica, a gente pode tratar esse dia a dia nosso de sair do nosso conforto e enfrentar alguns outros obstáculos. É necessário isso e é possível, né? E uma coisa que eu mostro muito para as crianças é que é possível a gente fazer o que a gente acredita. Né? Então, quando eu vou apresentar para elas, e as crianças, elas são muito sinceras, né? Então, eu falo, será que é possível o peixe para a lua? É claro que não, né? Eles vão falar, não, não é possível. Mas aí eu brinco com eles, que tipo, é possível. Porque se a gente quiser realmente fazer alguma coisa, a gente consegue. E eles conseguiram. Então, tem uma gama de possibilidades com esse assunto. E a gente pode encaixar em cada universo dessas crianças. Pode brincar com as dificuldades deles e dizer que é possível enfrentar. Então, eu vi uma possibilidade muito boa disso, de sair do conforto para enfrentar as dificuldades, que é o que acontece comigo diariamente também. Muito legal. Eu vou pedir para a Priscila colocar os slides e a gente vai conversando um pouquinho. Você vai dizendo um pouquinho sobre essa obra que eu achei fantástica. Legal, beleza, então. Então, Pode passar para mim. Um pouquinho sobre você, né, Bruno? Tem alguma coisa que você queira acrescentar que eu não disse sobre você? não, é exatamente isso mesmo, a minha trajetória, né? São 20 anos aí dessa parte criativa, mas você já disse tudo. Então, o início, como eu disse, né, foi junto com uma escritora que também é da Miolo Mole, que está lançando um livro agora, que é o livro A Nuvem. Eu e ela começamos juntos nessa parte de literatura infantil, e em 2008 que foi publicado a primeira ilustração em formato de livro infantil. E depois disso,
me experimentei, né, de várias formas e de várias técnicas, até que saiu o Ralph Carlos. Muito legal. Acho que pode passar. Então, aí, a gente fazia esse tipo de tirinha, né? De 3 quadros, às vezes um quadro. E a gente abordava muita coisa também, meio surreal, como umas piadas, né? Às vezes até umas piadas internas, e também tratando do meio ambiente. Então, a gente brincava com a atual conjuntura do momento. Então, a gente passou por Copa do Mundo, então a gente fazia tirinhas de Copa do Mundo, a gente passou por poluição de rios, né, e mares, então a gente fazia esses temas, até em tema de Páscoa, Natal, a gente brincava com tudo. Então, a gente viu que tinha possibilidade da gente abordar não só assuntos relacionados à água, mar, ou do universo que eles viviam, como atitudes que eles não viviam também, mas que a gente vivia. E isso dava uma proximidade com o leitor. Então, daí que a gente começou a amadurecer o Ralph Carlos. Até que eu criei, né, uma história mesmo, um roteiro mais longo. E aí eu mostro um pouco, né, das tirinhas. Tem até ali no final como eu desenhava, né, assim, eu desenho num caderninho as ideias, e aí depois eu passo para o computador e coloro. E aí a gente salvava e colocava na internet. Não, perfeito. E assim, para você fazer uma tirinha, eu acho que você tem que ter uma elaboração muito maior do que um livro completo, né? Porque você tem que dizer tudo em 3, né? Em 3 quadrinhos, em 2, né? Então tem esse exercício também, né? É a grande mágica, assim, da tirinha, das charges, né? Dos cartoons, que é aquela sacada rápida e aquela síntese que tem que ter para poder ser objetivo e certeiro. E aquela pitadinha de humor também, né? Aquela cutucadinha. Com certeza. Aí, ó, esse slide aí eu já mostro um pouco dessa transição do site para o Instagram. Então, é uma forma de tirinha de quadrada, né? Que é o formato do Instagram. Então, eu saí de 3 quadrinhos para 4 quadrinhos para poder ficar harmônico e poder ver direitinho, né? Num tamanho legal. E aí, nessas aí, eu já misturo um pouco as técnicas. E então, já é essa transição do antigo para o atual. Essa repaginada, né, Bruno? E você tem ali um pouquinho de aquarela, um pouquinho de arte digital? Sim, às vezes eu faço, né, em aquarela, mando para o computador e no próprio computador eu ajeito algumas coisas ou incluo outros traços, outros grafismos ou outras texturas. Então, eu faço uma mescla de tudo que é possível, tanto da parte física, né, quanto da digital. Então, às vezes eu começo assim, ó, fazendo no papel, e aí eu passo para aquarela, no papel mesmo, formato, e aí eu escaneio e no computador eu dou uma trabalhada. Então, dá para misturar tudo, não necessariamente eu preciso seguir só uma ferramenta para a criação. Eu gosto dessa experimentação. Fica de uma riqueza incrível, né? Pois muito legal. E aí foi legal porque, mesmo eu já tendo uma história já há um tempo, eu amadureci, né, o roteiro, o conteúdo, durante a pandemia, e eu mostrei para a editora Miolo Mole, e eles gostaram muito do Ralph Carlos e acreditaram. Então eu já tinha 30 livros ilustrados, mas não tinha um livro meu. E eu tenho alguns guardados, né, histórias guardadas, mas eu nunca parei para poder mostrar o meu
o meu trabalho literário. Então, eu fiquei muito feliz, porque essa foi uma oportunidade, assim, que eu agarrei, e aí eu fiz, né, o texto, fiz a ilustração, e a gente produziu esse livro que eu achei maravilhoso, lindo, e ficou super bonito Ficou. graficamente também. O trabalho deles é sensacional. Eu só tenho a agradecer, né? E Imagina. agora eu estou colhendo esses frutos, né? Igual estando nessa live com você. Sim, sim. É por culpa deles, da editora. E, Bruno, o que me chamou muita atenção desse livro, quando eu peguei como leitora, e aí você pode até me dizer se tem uma intencionalidade nisso, né? É o contraste da capa para o mundo do fundo do mar, né? É uma loucura, porque você pega o livro, você vê uma lua ali, né, toda artística, Isso. e quando você abre tem um choque, tem peixe. É uma Isso. coisa muito louca, assim, né? Que foi o que me chocou à primeira vista quando eu peguei o livro. Foi intencional para que a gente já criasse uma ideia aqui, e aí ser surpreendido quando abrisse o livro, era isso mesmo? Pois é por isso que eu não coloquei os peixinhos na capa, porque justamente para causar esse impacto, porque eu gosto muito de não ser redundante. Então, Legal. tanto nessa parte de ilustrar livros, eu não gosto muito de seguir o que o texto já está dizendo, porque senão ficam duas coisas com o mesmo conteúdo. Então, o legal é fazer o leitor pensar e fazer ele criar o mundo, ele criar as questões, as perguntas para eles mesmos, né? Fala assim, uai, mas tem uma lua, mas são peixes, peixes não voam. E então, isso vai dando vontade de ler e seguir e falar, não, eu quero saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Né? Então, eu gosto muito de causar esse suspense para poder instigar a querer mais, né, o conteúdo. Nossa, ficou muito legal, assim, e ali na temática do livro ainda, né, porque eu achei o livro riquíssimo, né, ele trata um pouco da saudade, né, eu saí para me aventurar, mas tive a saudade, voltei, né, a questão das estrelas, que é a mesma estrela, aí faz essa relação da estrela que está lá no espaço e da estrela do mar, né, então a criança, acho que por mais que tem aquelas fases, né, que ela acredita que a gente pode ir daqui para o céu, né, rapidamente, aquelas que falam, não é possível, que algumas coisas já disseram para ela que não é possível, o livro traz a possibilidade que é possível, né, fazer, e ainda deixa uma proposta no final, né, para as crianças. Foi também intencional, era esperado, você queria ouvir o relato das crianças? Sim, uma coisa muito importante que eu coloquei nesse texto é mostrar o quanto que é importante a amizade, a esperança e porque os peixes, eles estão lá no ambiente deles. Vamos fazer uma coisa mágica, vamos para a lua. Ok, eles saem do mar para ir para a lua. É impossível eles voltarem. Então, eles estão desistindo da casa deles para ir para um lugar novo. Mas se eles não gostam desse lugar novo, é o que acontece com a gente, né? De um novo trabalho, um novo relacionamento, tudo um pouco inesperado. E quando eles chegam lá, eles têm uma festa, sabe? Uma festa de todos os elementos do espaço, fazendo uma festa para eles. Nossa, novos amigos. Legal. Só que eles ficaram com saudade da casa. Eles falaram, ali é o nosso lugar, mas como que a gente vai fazer agora? E aí a história é dessa esperança, sabe? Não, tem esperança de ainda voltar e viver o que eu vivia. Então, uma estrela cadente, que é uma estrela que pega fogo quando ela está caindo, ela se oferece para levar eles de volta. Então, é como se a estrela ela saísse do lugar dela e nunca mais voltasse. Que ela ia cair, não tem como ela subir, ela só cai, uma estrela cadente, né? E ao cair, então, aí eles aceitaram e todos ajudaram eles a fazer aquelas redinhas de pegar borboleta para poder pegar carona com a estrela cadente. Então, quando eles pegam e caem no mar, a estrela ela se apaga,
é como se a estrela tivesse morrido, né? Porque ela é de fogo. Só que tem essa esperança dela não morrer, porque a estrela é muito legal, ela ajudou eles. E quando ela cai na água, eles falam com ela, falam assim, não precisa morrer. Aqui existem estrelas, você vai virar uma estrela do mar. E você não vai ficar sozinha lá embaixo da água, no fundo, julgada, não, você vai ser nossa amiga. Então é essa coisa de acolhimento dos amiguinhos que já são amigos, acolher uma outra pessoa para ser uma nova amiga, ser melhores amigos e encarar novas aventuras. Então, eu gosto muito de passar uma mensagem, não ser um texto à toa ou de qualquer jeito. Sempre tem um porquê das coisas, né? Eu gosto muito de fazer isso. E na história eu convidei a Sara, né, uma criança, para pensar, e a proposta do livro já estava pronta, não precisei criar, né? Uhum. E ali eu pensei, se eles podem ir para a Lua, e a criança fica ali naquele mundo imaginário, né? Para onde mais eles podem ir? E ali ela juntou, né? Ela falou que eles poderiam viajar para outros países de avião. Pois é. E quem sabe não surge aí um novo livro. Exatamente. E olha como que é a imaginação das crianças, né? É possível eles fazerem qualquer coisa, não é possível pegar um avião e visitar todos os países. E ela está se colocando no lugar do personagem. Que ela pode fazer isso, ela faz isso. Ela pode pegar um avião e viajar. Então, é legal isso, né? Da pessoa se sentir representada no personagem. Eu acho isso sensacional. É o objetivo nosso, né? Quando a gente alcança esse objetivo, é muito gratificante. E, de novo, né, ela pode dizer muito mais sobre ela mesma, que ela teria, talvez, vontade de conhecer outros países, né? E a gente vê ali que o seu livro proporcionou que a mãe dela soubesse, que a família soubesse que ela quer conhecer outros países. Ela gostaria de viajar. Que ela gostaria de viajar. Bruno, eu estou aqui encaminhando para as últimas perguntas. Eu queria falar do seu bebê, do seu mais novo livro, A Doroteia, que eu achei já, pelo nome da Doroteia, já achei fantástica a sua sacada. Ah, legal. Então, A Doroteia, na verdade, é o segundo livro do Ralph Carlos, porque a gente começa o livro com a estrela caindo na água e indo lá no fundo, né? Então, a ideia da Doroteia, ela é uma peixinha autista que vive no fundo do mar. Ela não gosta de ficar lá em cima, porque são muitas espécies, muitos peixes, muitos animaizinhos indo para lá e para cá, e isso deixa ela desconfortável. Então, é uma peixinha que usa um fone de ouvido para tampar os ruídos do mar, né? Então, o Ralph e o Carlos, eles entram nessa história para poder gerar perguntas e a Doroteia explicar como que é o comportamento dela. E com isso a gente tenta explicar para as pessoas como que é a cabeça de uma pessoa autista. Então, quando a estrela vai lá no fundo do mar, ele encontra a peixinha. Só que a estrela ela é muito frenética. E a Doroteia, ela fica um pouco desconcertada, porque ele é muito agitado, então ele desregula um pouco ela. E quando ele diz que ele trouxe da Lua 2 peixinhos, que ele conheceu 2 peixinhos, que é o Ralph e o Carlos, ele quer apresentar para ela. Só que ela não gosta muito de conhecer pessoas novas, ela fica sem jeito, ela tem uma condição neurológica diferente das outras pessoas. Então, isso causa um atrito entre ela e como se fosse ela e a sociedade, sabe? A gente precisa conhecer outras pessoas, a gente precisa ser social, mas isso causa um desconforto. E aí? Então, esse livro trata muito disso, do comportamento da peixinha, de encontrar novas espécies, de enfrentar os medos. E tá até aqui, ó, o livrinho da Doroteia também. Lindíssima a capa, amei. E a ideia do roteiro, né, do enredo
do livro da Doroteia é que a Doroteia está lá embaixo, ela conhece a Estrela, o Ralph, o Carlos, e aí ela fala que ela não gosta muito de interação social, de barulho. E durante essa conversa deles, eles encontram uma nova espécie, que é um unicórnio marinho. E o unicórnio marinho, ele está procurando os pais dele, porque ele se perdeu dos pais. E ele não está conseguindo achar. Então, os personagens perguntam para ele onde que fica. Onde foi a última vez que o unicórnio marinho viu os pais? E ele falou que foi no alto, que é o pavor da Doroteia, né? Subir, enquanto passar no meio de todas aquelas espécies, aqueles barulhos, aquele gente, é como se fosse a gente no centro da cidade, cheio de gente, carro, barulho. Então, ela pensa, né, ela reflete e fala, não, eu vou enfrentar todos os meus medos para poder te ajudar a encontrar seus pais. Então, eles se juntam, mais uma vez, aquela amizade, a esperança de alcançar um objetivo. Então, eles se unem para poder subir para o alto do mar. Então, o livro ele traz essa possibilidade também do tipo, vamos nos unir, que a gente vai enfrentar os medos. E um pode ajudar o outro. E uma pessoa autista, ela precisa muito de um suporte. Toda pessoa autista, ela precisa de um suporte. Seja de nível 1, nível 2, nível 3, que são os níveis de suporte do autismo, mas todos precisam. Seja na parte de comunicação, motora, intelectual, né? Então, isso é muito importante. É o que eu trato com as pessoas, sabe? A gente tem que ser amigo dos amiguinhos. E todo mundo é diferente um do outro. Em qualquer aspecto, ninguém é igual a ninguém. E a gente tem que aceitar as diferenças. E é legal aceitar as diferenças. Então, esse tema, ele é mais denso e é uma coisa que trouxe um retorno maravilhoso para a gente, porque muitas mães, eu tive relato de muitas mães que falaram que não sabiam como contar para os filhos que era autista, e com o livro, os filhos eles se identificaram tanto com a Peixinha Doroteia, que eles viraram e falaram assim, mãe, eu amei, eu quero ser a Doroteia. E aí foi o link que a mãe teve para poder falar, mas filho, você é igual a Doroteia, você é autista igual a Doroteia, você tem essas dificuldades igual a Doroteia. Então, de uma forma lúdica, a gente ajudou a passar essa informação para a criança. Porque até os pais, eles têm um pouco de medo do autismo, porque é uma coisa que a gente não sabe como que vai ser lá para frente. Então, de uma forma lúdica, eu tentei deixar mais leve esse assunto e passar as informações para as pessoas, porque ainda é um assunto não tão conhecido, né? A gente tem muita informação daqueles personagens estereotipados do autismo, mas tem pessoas que é imperceptível, né? Mas que ela tem muita dificuldade. Então, essa é a ideia desse personagem, da Peixinha Doroteia. E o nome Doroteia é porque o TEA é de transtorno do espectro autista. Então, eu tentei casar, né? O nome com o diagnóstico. E, então, é isso. Acaba que os dois livros, eles é como se fosse uma continuação do outro, porque eles têm os mesmos personagens. Eles tratam da amizade também, da esperança e do amor que tem que ter um pelo outro. Belíssima ideia, belíssima mensagem. Precisamos, né? A literatura com certeza alcança, né? Vai um pouco mais longe, sensibiliza, né? E com certeza os pais que poderiam aí, né, ter uma possibilidade, esse livro vai ajudar muito nessa questão, né? Eu vou já estar aqui passando para a Patrícia Fernandes, que agrupou algumas perguntas aqui do chat para a gente dar continuidade.
Olha as esculturas. Olá, Bruno. Cheguei. Liga a câmera. Já liguei. Cheguei, Bruno. Chegou! E aí, tudo bem? Cheguei, tudo bem? Que prazer em recebê-los nessa live, que graça. Você despertou minhas memórias afetivas, porque também sou mineira. Ah, Essa sua fala delícia. cadenciada é muito gostosa de ouvir. Obrigada por estar conosco. Eu que Eu agradeço. gostaria já de agradecer as escolas que estão conosco, o Anísio Teixeira, o pessoal do Hamilton Félix, do Dr. Zé Maurício. E tem aqui muitos elogios, né? Eu acho que eu Ah, que nem bom. precisava dizer isso, mas vale pontuar. Nós temos aqui muitos elogios das suas produções, as pessoas Que gostam bom. muito. E uma das primeiras perguntas que surgiu logo de cara é Hum, como você faz o processo criativo. Você escreve primeiro, desenha primeiro, as suas ilustrações acontecem com mais potência, depois vem o escrito, ou acontece tudo junto? É uma hum, pergunta que a Fernanda faz para a gente. tá, então. Quando eu pego um texto de um outro autor, né, uma autora, eles me enviam um texto cru, eu tento, eu faço uma separação de páginas desse texto, eu imprimo e monto uma revistinha. Com isso eu consigo visualizar as páginas e fico tentando imaginar o que poderia ter. Então, eu sempre converso com eles que eu tento não ilustrar muito o que já está escrito no texto, porque assim a gente faz um exercício mental nas crianças e em qualquer leitor. Então, eu faço o rascunho no lápis mesmo, mostro para o autor, para a autora, se está legal, se o personagem é esse mesmo, se gostou, e aí eu faço a parte de colorir, né? Seja no computador, seja no papel, às vezes eu faço aquarela, às vezes eu faço igual esse daqui, ó, a tinta acrílica, eu amassei o papel todo, não dá para ver direito, mas é tinta acrílica. Então, eu faço alguns experimentos e mostro. Aí, depois de aprovado, eu sigo a mesma linha. No meu caso de escrever e ilustrar o mesmo livro, eu, às vezes, na hora que eu estou escrevendo, eu já estou imaginando como que é a cena, então, eu já vou anotando tudo no meu caderninho, e depois eu reúno tudo separado por páginas e vejo se está coerente, se não está. Mas cada vez que eu vejo, eu tento mudar uma coisa, porque eu tenho uma ideia nova, ou faço os experimentos, né? E vejo a melhor forma que vai ficar. Mas eu penso muito na linguagem, em, em como que a criança ela já vai receber a leitura. Então, eu meio que faço junto e depois eu finalizo. Mas todo o rascunho ele já vai estar toda a minha ideia, inclusive de cores, de textura e tudo. Ah, muito bem. Nós temos também uma pergunta que diz: quais são suas fontes inspiradoras? O que te inspira a escrever? O que te inspira a desenhar, a produzir essas ilustrações tão singelas, né? Mas tão significativas? Então, eu leio muito, né? E tenho muitas referências de, de qualquer situação. Ver um filme já é referência, ver desenhos, ler muita literatura infantil, conversar com as pessoas, com autores. Eu fico brincando, né, que no meu início, assim, a minha parceira de criação foi a Diane Mazzoni, ela tem um pensamento muito lúdico para tudo que ela faz, ela é sensacional, eu amo os textos dela, vejo muito potencial. Então, sempre foi muito rico a minha imaginação. Então, eu vi que conversar com as pessoas que
querem escrever histórias também, é uma forma muito lúdica. Tem a Fernanda Braga e a Daniele Infato, que são duas pessoas que convivem comigo, elas também têm um feeling, assim, para o texto, então a gente viaja muito, né, nessa parte de criação. Então, eu acho que conversar, ver filmes, ver muita referência literária, e separar bons autores e bons ilustradores, né, para você poder sempre ter ali, ver um trabalho deles e sentir mais motivado. Nossa, é lindo, eu quero fazer trabalhos lindos iguais a eles, né, então isso motiva mais. Ah, muito bem. E você já deu aí uma dica que tem vários livros, né? Aí meio que descansando, prontos para Isso. serem produzidos, né? Prontos para irem para a editora. E a pergunta é se você também escreve para os jovens, os adultos, ou se você só escreve para criança, né? Então aí conta um pouquinho das suas produções para os mais adultos. Tá, então, as minhas duas primeiras publicações foram de poesias e foi para adultos, né? Então, são assuntos mais densos, são coisas que me permeavam, assim, durante a vida. Então, eu sintetizei na literatura, através de poesia, para fazer essas literaturas, né? Mas depois que eu entrei para o mundo da literatura infantil, eu vi que é muito difícil fazer e é muito mágico você alcançar a mente da criança. Então, isso me pegou. Eu faço outras publicações, né? Eu faço com a Doroteia, a gente trata dessa temática do autismo, mas o nosso Instagram, que é Peixinha Doroteia, não são as crianças que vêm, são os adultos. Então, a gente faz muita tirinha, muitas informações para os adultos. Então, eu trato de forma lúdica, né, visualmente, mas com a temática para adulto. Então, a gente informa muita coisa, às vezes a gente faz piadas. Então, a gente pode utilizar um elemento infantil, que é a ilustração, né, de forma lúdica, para tratar assuntos para pessoas adultas. Então, isso eu estou achando legal. Não tem nenhum livro ainda mais lúdico que seja para adulto. Mas na internet eu já faço isso. Quem sabe mais para frente eu consigo fazer um texto com um roteiro super legal, mais para os adultos, ou infantil juvenil, né, para os jovens, assim. Mas, por enquanto, a minha linha é mais infantil. Não que o texto o adulto não possa ler, né? O próximo livro que a gente vai lançar, que chama Monstros, trata de medo. E não só o medo da criança, mas é o medo do ser humano. Então, qualquer um pode ler, porque todo mundo sente medo de alguma coisa. Então, aí eu já vou experimentar isso no próximo livro, que vai ser da Miolo Mori, né, que eu vou lançar com eles, e vai ser uma experiência aí, vamos ver se a gente atinge os adultos, as crianças e todo mundo. Ah, muito bem. As pessoas estão aqui perguntando para nós se você vai visitar as escolas, você já tem aqui alguns convites. Se contactar se contactar a Miolo Mole, você tem a disponibilidade de visitar as escolas aqui em Guarulhos? Uai, vamos conversar, eu acho que é uma boa oportunidade, né, de levar para as escolas. A gente faz isso lá em Minas e é muito legal, é muito gratificante e muito produtivo também. Mas vamos sim, vamos conversar, entra em contato com a meu nome ou comigo e a gente desembola isso aí. Aí Vamos sim. sim, hein? Gostei. Acho que o É, pessoal que perguntou já deve estar tá comemorando aqui já estão dizendo excelente. E olha, eu mas vou é te isso aí. dizer, Guarulhos é pidão, viu? As escolas vão pedir É, mesmo. Tomara que você venha, a gente possa faz um fazer um roteiro tour aí, né? Faz um e dá roteiro aí certo. de uma semana, passa em todas as escolas, faz tudo. Mas Ah,
Sempre é possível, sim. Vamos combinar, tá? Eu Ah, animo. que bacana. O pessoal, acho que ó, já estão comemorando aqui. Que bom. Estão dizendo que você é uma pessoa muito talentosa, que os teus livros eles são muito sensíveis. O que Ah, mais que que eu delícia, anotei obrigado. aqui? É, que você tem assim um raciocínio muito coerente, as suas escritas em forma de poemas, elas são muito agradáveis, elas são Que bom. aconchegantes. Olha, só elogios aqui e eu acho que nós temos aí mais algum tempinho, menina, só para eu ter certeza. Nós temos aí mais 5 minutos e o que você queira falar mais um pouquinho conosco, o que você queira trazer de informação. Eu acho que as nossas perguntas eu consegui dar uma resumida aqui, juntei algumas. Uhum. E o que você quiser contar mais um pouquinho aí da sua trajetória, nós ainda temos mais uns minutinhos. Tá, então. Vamos aproveitar, né, do Abril Literário para falar que a literatura ela é muito importante, né? Tanto nas escolas como fora das escolas. Eu acho que é uma linguagem de fácil acesso, né? Tem a internet, que a gente pode achar muita coisa legal, e tem os livros impressos também. E eu acho que é uma oportunidade da gente, dos autores, das pessoas que escrevem, passar as mensagens, as informações, para poder tocar as pessoas. Eu ligo muito para isso, de passar uma mensagem, não fazer qualquer texto, assim. Então, essa é a minha linha, né? Não que as outras, ou que não passem uma informação pontual, assim, mas é o meu interesse. Então, eu acho muito importante uma linguagem muito boa para a gente poder atingir principalmente os pequenos, que eles são o futuro, né, nosso. Então, a gente chegar neles, e eles são muito sinceros, a gente aprende muito com eles, muito, muito. Eu recebo muitas perguntas quando eu vou nas escolas, sim, perguntas que a gente para pensar e vê o tanto que é importante uma fala nossa. Então, a fala dos pais, a fala dos professores, a fala de quem estiver perto da criança, sabe? Ela espelha no adulto. Então, é muito importante a mensagem que a gente passa deles. E eu tento, através dos livros, passar uma mensagem mais legal, mais leve. Mais leve, é isso mesmo, a gente percebe nas suas escritas essa leveza. A maneira que você entra em contato, então, com os seus leitores é através das redes sociais, do Instagram, Facebook. Tem o Instagram, né, que é Bruno Grossi PG, é o meu pessoal. O de desenho, né, da Doroteia, dos personagens, é Peixinha Doroteia. Tem o Instagram da Associação Pro Autista, que é aspas JDR, e é isso. Eu não, por ser uma pessoa autista, eu não consigo muito atender telefones, então tem que ser mensagens, então por isso que eu acho melhor texto. Então eu converso mais nas redes sociais e no WhatsApp por mensagens, porque atender telefones, conversar assim é um pouco difícil para mim, eu preciso de um suporte para isso. E aí tem algumas pessoas que me ajudam, que é a Dani e a Nanda, elas me dão esse suporte de comunicação. Mas em nenhum momento demonstrou que você tinha dificuldade. Você está indo muito bem, viu? Ah, que bom, então. Que bom. E de minha parte, eu estou me despedindo de você. Eu vou devolver você para a Thalita. Não que eu quisesse, eu queria ficar com você mais tempo, mas nós vamos respeitar também o seu tempo, tá bom? Sim. Eu, de minha parte, me despeço com o coração quentinho, cheio de Bom, alegria. que delícia. E como diz o mineiro, encerro apaixonada. Ah, que delícia. E a gente encontra mais aí, tá? Quando eu Tomara. voltar para o Guarulhos. Isso mesmo. Né? Obrigada. Tchauzinho, obrigado a você.
Que gostoso esse bate-papo desses mineiros, né? Das minhas considerações, Bruno, eu anotei aqui alguns pontos que você disse, né, sobre escutar as crianças, né? Elas vão nos dar muitas pistas do que estão precisando, dos ensinamentos que elas nos trazem, né? Um pouquinho que o seu livro traz da força da amizade, da empatia. E eu queria te perguntar se você tem aqui algumas considerações finais, porque a gente está já se encaminhando para o final dessa live, infelizmente, dá vontade de ficar mais tempo conversando aqui. Não, eu queria agradecer mesmo, agradecer demais, foi uma experiência muito boa para mim, vim para São Paulo, enfrentar os meus medos, né? Vim para o fundo, pro alto do mar, eu estava lá no fundinho do mar, enfrentei tudo e vim, e foi maravilhoso, porque eu consegui, e vocês proporcionaram isso para mim, para ver que eu sou capaz com toda a minha dificuldade, conseguir vir, participar, encontrar com tantas pessoas, tantos alunos que foi, e foi tudo maravilhoso para mim. Então, eu agradeço muito todos vocês, e estou disponível para a gente fazer vários trabalhos aí juntos. Tem muitos projetos que podem acontecer e pode ser legal para a gente atingir a criançada aí. Com certeza, e a gente vai conversar ainda sobre a peixinha Doroteia, que tem aí muita coisa para a gente fazer relacionada a isso, né? Eu vou já me encaminhando para o final, eu vou fazer aqui alguns agradecimentos. Antes de encerrar, eu vou pedir novamente para que vocês cliquem no sininho aqui nesse canal para receber as notificações. E não esqueçam de visitar o nosso site, compartilhar as atividades realizadas dos educandos e comunidade nas suas redes sociais, com a hashtag Abril Literário 2022. As publicações das suas atividades poderão compor a revista digital pós o evento. Participem! Eu quero agradecer a Patrícia Fernandes pelo controle do chat, a Emily e a Regina, que estiveram conosco como intérpretes de Libras, a Juliane e a Cássia, que realizaram a transmissão desta live no YouTube, a Priscila Lax, em nome do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas do EP, e a editora Moderna. Agradecemos também a divisão de programas e projetos, e a editora Miolo Mole, perdão. Agradecemos também a divisão de programas e projetos complementares à educação básica. E agradecer especialmente o autor Bruno Grossi BG, que esteve aqui conosco nesse bate-papo gostoso. E eu quero desejar a todos uma ótima noite e que todos e todas se interem aí das programações do Abril Literário, posta bastante foto para a gente colocar na revista. Tá bom? Um beijo e até o próximo programa. Obrigado.